Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus abençoa você e sua família. Nesta quarta-feira, olhemos para a imagem de São José e digamos: São José, valei-nos. Com alegria, iniciamos nosso dia meditando sobre as coisas do alto, sobre as coisas de Deus, sobre os mistérios que devem envolver a nossa vida, porque nós somos filhos do mistério, filhos de Deus. No livro de Fulton Sheen, O Corpo Místico de Cristo, na página 248, ele nos ensina o seguinte: pode nos soar estranho que Deus tenha feito com que o desenvolvimento normal de nosso eu espiritual dependa da participação em seu corpo místico ou seu reino na terra, mais uma vez que olhamos a ordem natural, notamos que esta é a lei de toda a vida. Não é todo ser vivo no universo condicionado em algum grau pelo próprio ambiente? Não vive cada indivíduo em seu reino? Os peixes, por exemplo, podem viver apenas no ambiente aquático. As plantas vivem em comunhão com os raios do sol e a umidade. As células vivem através da participação conjunta com outras células no reino do corpo. As abelhas vivem na colmeia, as crianças na família e os cidadãos no Estado. Ora, a ordem sobrenatural é construída sobre a ordem natural. Por esta razão, o cristão é parte de um todo, cidadão do reino de Deus, uma criança na família da Trindade, uma célula no organismo do corpo do Cristo por inteiro e um membro do corpo místico. Como nos diz São Paulo, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Pois um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até atingirmos o estado de homem feito à estatura da maturidade de Cristo. A igreja não fica entre mim e Cristo, do mesmo modo que a nação não está entre mim e o patriotismo. É tão natural para a minha vida viver na igreja, quanto é para meus olhos viver no ambiente da beleza, meus pulmões na atmosfera com ar. O grande e vasto mundo da natureza não restringe meu intelecto, mas o amplia, dando-lhe a oportunidade de estudar os segredos da natureza, controlar suas forças e domar suas energias. E o grande e vasto mundo do sobrenatural, a igreja, não restringe, confina ou aprisiona minha vida espiritual, dá-lhe a oportunidade de expandir a fé pela crença em um todo mais amplo e aumenta a caridade através da bondade com as outras células do corpo. A igreja é o ar natural da alma em estado de graça, o sangue do coração apaixonado por Deus, o terreno comum onde os cristãos se encontram em Cristo, o altar onde os indivíduos que fazem parte da vida de Cristo, neste mundo, se ajoelham para rezar Pai Nosso em comunhão. Dileto e amado ouvinte, essas palavras de Fulton Sheen são carregadas de sabedoria, de uma lógica que nos permite a compreensão acerca do nosso lugar no corpo místico de Cristo. E ele faz-nos ver que o corpo místico de Cristo, a Igreja,
é absolutamente necessária na nossa vida. Esse texto nos dá uma alegria especial por sermos católicos, por pertencermos à Igreja, o corpo místico de Cristo, o reino de Cristo neste mundo. Assim, nós vamos compreendendo que a Igreja é a nossa mãe. Quando escutamos aquela frase de Santa Teresinha, do Menino Jesus, no coração da Igreja, minha mãe, serei o amor. Nos dá esta certeza que esta santa, como todos os santos, profundamente entenderam isso. No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor. A Igreja é o nosso locus, é o nosso lugar. Uma pessoa que vai aprofundando os mistérios de Deus entende isso. Nós sabemos o quanto é importante a paróquia na nossa vida. A paróquia, ela é também nossa família. É lindo quando escutamos pessoas que completam seus 60, 65 anos de casamento, dizendo: eu me batizei nesta igreja, aqui fiz minha primeira comunhão, minha crisma, meu casamento, e aqui eu venho todos os domingos. É impressionante o altar, a igreja a mesma, o templo, mas aquilo nunca se torna uma rotina ou algo que nos dá uma sensação de cansaço ou situação de compreensão como se aquilo fosse uma mesmice. Pelo contrário, o altar, a igreja, a pia batismal, a mesa da palavra, tudo no nosso templo é dinâmico e a gente nunca se cansa. É impressionante isso, nunca se cansa. Todos os domingos estamos ali, porque na igreja, mistério do ressuscitado que vive entre nós, nós recebemos os nutrientes necessários para a nossa vivência. Como é interessante quando o Fulton Sheen diz da comparação com as células, em que as células precisam umas das outras. Essa é a realidade da igreja. Nós somos esse conjunto de batizados, de pessoas que receberam a graça de permissão de fazer parte do corpo místico de Cristo pelo batismo. Nós convivemos como comunidade, onde cada um faz a sua parte, onde nós devolvemos nosso dízimo, onde nós recebemos os sacramentos, onde fazemos nossa comunhão com os irmãos, até com aqueles que a gente não gosta. Mas a gente faz essa comunhão. A igreja é isso, é essa beleza de comunhão, de koinonia, onde juntos rezamos, onde juntos aprendemos na catequese, onde juntos abraçamos o projeto permanente de evangelização e missão da nossa igreja. Que essa meditação nos ajude a compreender as belezas do reino que já está tão palpáveis em nós, na nossa Santa Igreja, o corpo místico de Cristo, o reino de Cristo na terra. Vamos meditar sobre isso e amar cada vez mais nossa comunidade, nossa paróquia e entender plenamente o significado do nosso batismo e da nossa pertença à Santa Igreja deixada para nós por nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 24, versículo 4, é a aclamação ao Evangelho da missa desta quarta-feira. O salmista fala assim: fazei-me conhecer vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza.
Para nós cristãos que rezamos os salmos do Antigo Testamento na perspectiva do Cristo, do Messias, nós entendemos que essa estrada que o salmista alude, para nós ela é a experiência de Deus na igreja, nesse permanente caminho, tanto que a igreja foi chamada no início de o caminho, aqueles que estão no caminho. Esse caminho batismal, esse caminho catecumenal de iniciação permanente nos mistérios de Deus. Uma pessoa batizada que fez primeira comunhão, crisma, não está isenta e dispensada de continuar o seu processo de conhecimento catequético e mistagógico sobre a igreja. A igreja é esta estrada. Vossa verdade nos oriente e conduza. É interessante que a Santa Igreja de Cristo, ela tem os seus alicerces bem solidificados na verdade que é Cristo, que se encarnou no seio de Nossa Senhora, que anunciou o Evangelho do Reino, que foi condenado, martirizado, pregado na cruz, sepultado, ressuscitou, subiu ao céu e enviou para nós o Espírito Santo. Essa é a grande verdade sobre a qual está assentada a igreja. São os alicerces. E é esta verdade que nos conduza. O povo se perde por falta de conhecimento da verdade. A Sagrada Escritura é muito clara sobre isso. Nós nos perdemos por ignorância. Há muita gente ignorante. Há muita gente que não sabe o que é a Santa Igreja de Cristo. Isso não é de nos assustar, porque a gente convive com isso no dia a dia. Daí a necessidade, meu dileto ouvinte, de todos nós nos empenharmos na tarefa missionária e evangelizadora da igreja. No Brasil, a Igreja do Brasil, os bispos sempre renovam essas diretrizes que começam claramente com a palavra evangelizar. Os objetivos gerais da igreja, da ação dela no Brasil, é a evangelização. Evangelizar. Evangelizar é levar o Cristo, é anunciá-lo, pois às vezes nós temos essa tendência de pensar que a igreja é velha, que a Bíblia é velha e que isso já não tem nada mais a dizer a nós. Isso é um ledo engano. Cristo é sempre novo, a igreja também. A mensagem do Evangelho é sempre nova, nunca derranca, nunca vence. Portanto, esse mandato de Jesus para que no corpo dele, que é a igreja, nós sejamos ativos e proativos, nunca passa. Amemos a Cristo e a sua igreja sempre. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, nós te adoramos nesta manhã abençoada. Fica conosco, Senhor, enche-nos com teu Espírito e nos dê a sabedoria do alto. Abençoa os doentes, os que estão tristes, os que estão desolados, os que passam por tribulações e cura-nos de todos os apegos, de todos os afetos doentios e nos dê, Senhor, a graça de estado de sermos pessoas profundamente unidas ao teu mistério. Enche-nos de paz, de luz e de bênção e tira do coração do ouvinte a tristeza, a angústia, o cansaço, a fadiga e a falta de fé. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Abençoada quarta-feira para você e os seus.